Harvest 2023. Quando Dio usa le tue lacrime per far fiorire il deserto. Passo subito la parola al pastore Luciano Subirá. Muito bom dia a todos. Buongiorno a tutti. Uma alegria estar com vocês aqui hoje Un'allegria stare con voi e oggi poder repartir do pão sagrado da palavra de Deus. poter condividere il pane sacro della parola. Eu tenho certeza que Deus vai não apenas falar ao seu coração, Sono sicuro che Dio non parlerà soltanto al tuo cuore, mas eu creio que Ele quer te enriquecer espiritualmente essa ma manhã. penso che Lui vuole arricchirti spiritualmente questa mattina. Eu creio numa liberação dos céus sobre a sua vida. Io credo in qualcosa che arriva dai cieli per la tua vita. Mas antes disso eu só queria falar algumas coisinhas. Ma prima di questo volevo dire due cose. Já foi mencionado que eu estou acompanhado da Kelly, minha È già stato esposa. detto che sono accompagnato da Kelly, mia sposa. Daqui a alguns meses nós vamos completar 28 anos de Tra casados. qualche mese completeremo 28 anni di matrimonio. E para nossa família é algo muito importante na perspectiva bíblica. E per noi la famiglia è qualcosa di molto importante dentro la prospettiva biblica. Deus tem colocado no meu coração a palavra para hoje. Dio ha messo nel mio cuore una parola per oggi E eu creio que é mais do que uma instrução. e io credo che è più di un insegnamento. Eu creio que é parte de algum movimento profético do que Deus quer fazer na vida de vocês. Penso che è parte di un movimento profetico di ciò che Dio vuole fare nella vostra É vita. chamado específico para uma hora específica. È una chiamata specifica per un momento specifico. Além de ser um princípio bíblico geral que funciona em qualquer lugar para qualquer pessoa. Oltre che essere un principio biblico generale che funziona da qualsiasi parte per qualsiasi persona. Então eu gostaria de ler pedir ao Julinho que lesse 2 Coríntios 9, de 5 a E 7. quindi leggeremo insieme 2 Corinzi 9 dal 5 al 7. Perciò ho ritenuto necessario esortare i fratelli a venire da voi prima di me per preparare in anticipo la vostra offerta già promessa, affinché essa sia pronta come offerta di generosità e non di avarizia. Ora dico questo: chi semina scarsamente mieterà altresì scarsamente, e chi semina abbondantemente mieterà altresì abbondantemente. Dia ciascuno come ha deliberato in cuor suo, non di mala voglia né per forza, perché Dio ama un donatore gioioso. Em primeiro lugar, eu quero chamar a atenção de vocês para o que Paulo fala no versículo 5. E quindi in primo luogo voglio chiamare la vostra attenzione per ciò che Paolo dice nel versetto 5. Ele envia uma comitiva que iria à frente dele. Lui manda una comitiva che va davanti a lui. O propósito desse povo que o precederia era preparar uma oferta. Il proposito di queste persone che lo precedevano era preparare un'offerta. O que significa preparar uma oferta? Che cosa vuol dire preparare un'offerta? Quando a gente tenta imaginar a época em que eles viviam, Quando noi cerchiamo di immaginare l'epoca in cui vivevano, eles não tinham os meios de comunicação que nós temos. loro non avevano i mezzi di comunicazione che abbiamo oggi. Eles não tinham rede social, Non c'erano le reti não tinha sociali, mensagens instantâneas. non c'erano messaggi Então istantanei. alguém pode imaginar E quindi tu puoi que a immaginare, preparação da oferta era avisá-los antes, para que eles não fossem pegos de surpresa. potete immaginare che la preparazione di questa offerta era qualcosa che doveva essere preparata prima affinché loro non venivano colti di sorpresa. Mas o próprio texto nos mostra que eles já sabiam da oferta. Ma il proprio testo ci fa vedere che loro sapevano già di questa offerta. Então talvez a gente pudesse imaginar uma segunda perspectiva do que seria preparar a oferta. E quindi magari noi possiamo immaginare una seconda prospettiva di ciò che sarebbe la preparazione di un'offerta. Mesmo que o povo já soubesse da oferta, Anche se il popolo sapeva già di questa offerta, e o contexto maior, eu não vou entrar em detalhes, é que isso era para ajudar os santos necessitados da Judéia. e il contesto più grande, non voglio entrare nei dettagli, ma era per aiutare i santi della Giudea. Mesmo que eles já soubessem, talvez a ideia de preparar fosse produzir um comprometimento, um engajamento por parte do povo. Anche se loro sapevano già, magari l'idea era provocare in loro un coinvolgimento di cuore più grande in farlo. Mas essa segunda tentativa de definição também não se sustenta. Ma questo secondo tentativo di definire questo anche non è sostenibile. Porque Paulo diz que essa comitiva iria preparar a oferta que eles já haviam prometido. Perché la Bibbia dice che questa comitiva di Paolo avrebbe preparato questa offerta che loro avevano già fatto. Então, se eles já haviam prometido, eles tanto sabiam que a oferta ia acontecer, como já estavam engajados. Quindi se loro avevano già promesso quell'offerta, loro erano già coinvolti in quello. Então, a ideia de preparação da oferta E quindi anche l'idea di preparare questa offerta não era avisar que ia acontecer,
non era né avvertire che sarebbe nem successo, tentar gerar um senso de comprometimento, envolvimento. né cercare di generare un senso di coinvolgimento. Qual é o conceito bíblico de preparar uma oferta? Qual è il concetto biblico di preparare un'offerta? Além da ideia de que ela deva ser preparada. Oltre l'idea che deve essere preparata, Qual é essa ideia de Paulo? A oferta precisava estar pronta, preparada. qual è l'idea che aveva in testa Paolo di che questa offerta doveva essere pronta, preparata? Ela tem a ver com aquilo que ela iria expressar e comunicar. Ha a che fare con quello che questa offerta avrebbe espresso, comunicato. Pelo que eu vi, a tradução no italiano só diz para que seja uma oferta generosa e não avarenta. Da quello che ho visto nella traduzione in italiano, parla soltanto di essere una promessa, un'offerta con generosità e non di avarizia. A minha tradução no português diz para que seja uma expressão de generosidade e não de avareza. Nella mia traduzione in portoghese c'è scritto affinché sia un'espressione di generosità e non di avarizia. Na verdade, o termo expressão ele não consta nos originais, In verità il termine espressione non consta negli originali, mas é a ideia da exposição que está por trás. ma è l'idea dell'esposizione che c'è dietro a questo Porque passaggio. nossas ofertas elas falam algo, elas comunicam algo. Perché le nostre offerte dicono qualcosa, comunicano A qualcosa. Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 11, no verso 4, La Bibbia dice in Ebrei nel capitolo 11 versetto 4 que a oferta de Abel ainda fala. che l'offerta di Abele ancora parla. Ou seja, falou na época e continua falando até hoje. Cioè ha parlato all'epoca e continua a parlare fino ad oggi. Porque nossas ofertas falam, Perché le nostre offerte mas não parlano. é uma linguagem verbal. Ma non è un linguaggio O verbale. que normalmente elas comunicam é o transbordar do que está no nosso coração. Ciò che normalmente comunicano è questo traboccare che c'è dentro il nostro cuore. Então, o conceito de preparação E quindi il concetto di preparazione é que a oferta não expressa avareza, mas ela expressa è generosidade. che l'offerta non esprima avarizia, ma che esprima generosità. Agora, vamos pensar nos conceitos de generosidade e avareza. Ora cerchiamo di pensare ai concetti di generosità e avarizia. Durante muito tempo eu pensava, avarento é aquele que não quer dar, no contexto da oferta. Durante molto tempo ho pensato che un avaro è uno che non vuole dare nel contesto dell'offerta. Ele é alguém apegado demais ao que é material e ele não tem essa disposição de entregar, de repartir. È qualcuno troppo attaccato ai beni materiali, non ha questa predisposizione di condividere. Por outro lado, eu imaginava que generoso é quem se dispõe a dar. Dall'altro lato io pensavo che il generoso è colui che si disponeva nel dare. Mas na definição bíblica isso não cabe. Ma nella definizione biblica questo non Porque entra. Paulo está dizendo que alguém pode dar Perché Paolo sta dicendo che qualcuno può e dare mesmo no ato de doação expressar avareza. e anche nell'atto di donare esprimere avarizia. Então não significa que só pelo ato de dar ele expressou E generosidade. quindi non significa che nell'atto di dare lui ha espresso generosità. Generosidade ou avareza não tem a ver com dar ou não dar. Generosità o avarizia non ha a che fare con dare o non dare. Tem a ver com o sentimento que temos na hora de decidir doar. Ha a che fare col sentimento che abbiamo nel momento in cui decidiamo di donare. É por isso que nós lemos do verso 5 até o 7. È per quello che leggiamo dal verso 5 al 7. E na verdade eu vou pedir para você deixar marcado esse texto, porque lá no fim nós vamos terminar com ele. In verità volevo chiedere a te di lasciare fermo lì la tua Bibbia in 2 Corinzi 9, 5 e 7 perché torneremo in questo alla fine. Mas no verso 7 a Bíblia diz que ninguém deveria dar por necessidade ou com tristeza. Ma nel versetto 7 dice che nessuno dovrebbe donare con tristezza o Por necessidade. per necessità. Porque Deus ama o que dá com alegria. Perché Dio ama colui che dà con allegria. Então a ênfase bíblica de E generosidade quindi l'enfasi biblica di generosità não é meramente o ato de dar, non è soltanto l'atto di donare, mas está relacionado ao prazer de doar. ma è relazionata al piacere di donare. Então quando a gente olha por essa perspectiva, Quindi quando noi guardiamo questa prospettiva, precisamos entender qual é a motivação de Paulo dobbiamo comprendere qual è la motivazione di Paolo para enviar essa equipe que preparasse os coríntios, mentre invia questo team che deve preparare i corinzi para que eles, por sua vez, expressassem generosidade. affinché loro alla loro volta esprimessero generosità. Qual era a intenção de Qual era Paulo? l'intenzione di Paolo? Será que a mentalidade dele era apenas de um bom gestor de projetos? Dice che la sua mentalità era soltanto di un buon gestore di progetti. Então, se nós conseguimos que as pessoas sejam generosas, nós vamos arrecadar mais fundos para ajudar os santos da Judéia. E quindi se noi facciamo in modo che la gente sia più generosa, raccoglieremo più fondi per aiutare quelli di Giudea. Será que a preocupação dele era só o resultado da doação, aquilo que era
contabilizado? Diciamo che il suo punto era soltanto il risultato che avrebbe avuto da questa cosa? Não. No. Como sabemos que não? Come sappiamo che no? Escrevendo aos Filipenses, Scrivendo ai Filippesi, Paulo destaca que aqueles irmãos da região da Macedônia Paolo dà enfasi al fatto che quei fratelli della regione della foram os Macedonia primeiros a se associar ao ministério dele no que diz respeito a dar e receber. sono stati i primi che ripeti per favore? Foram os primeiros. Mi levanta, Vitor, mi dà più voce per favore di Luciano. Molto di più proprio. Foram os primeiros que se associaram a ele nessa disposição de ajudar o seu ministério. Sono i primi che si sono associati a lui in questa cosa di donare verso il ministero. Em Filipenses 4,17, Paulo diz: In Filippesi 4,17 Paolo dice: não que eu procure o donativo, non lo dico perché io ricerchi i doni, mas o fruto que cresça para a vossa conta. ma ricerco piuttosto il frutto che abbonda a vostro conto. Então Paulo está dizendo: eu não estou interessado naquilo que vocês vão entregar, E quindi Paolo sta dicendo: non sono interessato in quello che darete, mas sim em qual liberação Deus vai trazer por causa do ato de vocês doarem. ma sì in quale liberazione Dio vi porterà dovuto a quel fatto di donare. E diz: meu interesse não é no que vocês vão E entregar, lui dice: il mio interesse non è in quello che darete, é no que vocês vão receber. è in quello che riceverete. Mas ele não está falando só de bênçãos financeiras que provém do dar. Ma lui non sta parlando soltanto di benedizioni finanziarie che arrivano dal donare. Nós precisamos entender o impacto que isso tem sobre a nossa vida Noi dobbiamo espiritual. comprendere l'impatto che questo ha sulla nostra vita spirituale. E pode ficar tranquilo, nós não vamos levantar nenhuma outra oferta. E puoi stare tranquillo che oggi non chiederemo nessun'altra offerta. Não estou ensinando isso tentando produzir nenhuma resposta imediata aqui em Non vocês. sto insegnando questo cercando di ottenere da voi qualsiasi risposta di questo E eu genere. fico bem mais confortável que a oferta já tenha acontecido E antes. sono molto più al mio agio sapendo che l'offerta è già stata fatta prima. Mas trata-se de um princípio espiritual. Ma si tratta di un principio E spirituale. nós precisamos entender que é nossa responsabilidade é conhecer toda a palavra e andar em toda ela. E noi dobbiamo comprendere che la nostra necessità nel comprendere e camminare in tutta la parola. Então, se Paulo escreve pelo Espírito de Deus, como cremos, E quindi se Paolo scrive attraverso lo Spirito di Dio come noi lo não é crediamo, apenas ele, como gestor de projetos, que espera que as pessoas sejam non è generosas. soltanto lui come gestore di un progetto che si aspetta che la gente doni di più. Isso é uma expectativa do próprio Deus. Questa è un'aspettativa del proprio Dio. Deus espera que eu e você andemos em generosidade. Dio si aspetta che io e te camminiamo in generosità. Deus espera que nós expressemos generosidade. Dio si aspetta da noi un'espressione di generosità. E a pergunta é por quê? E la domanda è perché? E eu queria trabalhar a resposta a essa E pergunta, volevo lavorare nella risposta a questa domanda, apresentando 3 fundamentos bem distintos que se complementam. presentando 3 fondamenti molto distinti che si completano. O primeiro deles é a razão da Il generosidade. primo di questi è la ragione della generosità. Qual o motivo de Deus esperar isso de nós? Qual è la motivazione di Dio nell'aspettare questo da noi? O segundo deles é o resultado da Il generosidade. secondo è il risultato della generosità. Quais são os efeitos, o impacto que isso produz na nossa vida? Quali sono gli effetti e gli impatti che questo produce sulla nostra vita? Mas em terceiro e último lugar, Ma il terzo e ultimo posto, eu quero que você entenda o propósito, io voglio che tu comprenda il proposito, não só da generosidade, mas dos efeitos que ela produz. non soltanto della generosità, ma degli effetti che essa produce. Porque há uma linha lógica em toda a revelação bíblica. Perché c'è una linea logica in tutta la E há rivelazione muita sabedoria biblica. por trás de todos esses E c'è princípios. molta saggezza dietro a tutti questi principi. Então, o primeiro motivo E quindi il primo motivo está relacionado com a última frase do verso 7. Deus ama o que dá com è alegria. relazionato all'ultimo versetto che dice che Dio ama un donatore gioioso. A Bíblia não diz que Deus só ama quem dá com alegria. La Bibbia non dice che Dio ama solo chi dà con allegria. Aliás, em Romanos 5, a Bíblia diz que Deus nos amou quando nós ainda éramos seus inimigos. Anzi, in Romani 5 la Bibbia dice che Dio ci ha amato mentre eravamo ancora suoi nemici. O amor de Deus é incondicional. L'amore di Dio è incondizionato. E não há nada que você possa fazer para merecer o amor E non dele. c'è nulla che tu possa fare per meritare il suo amore. O amor dele não é recompensa por bom Il comportamento. suo amore non è una ricompensa per un buon comportamento. Então não vamos expressar generosidade para ser amados E por quindi Deus. noi esprimiamo generosità affinché siamo amati da Quando a Dio. Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria, Quando la Bibbia dice che Dio ama chi dà con allegria, está falando de um prazer, de um deleite que ele tem, sta parlando di un piacere, di un diletto de che uma lui ha, realização que ele tem, di una realizzazione che lui quando ha, encontra em nós quando trova in a noi reprodução do seu la caráter. riproduzione del suo carattere. A primeira razão
La prima ragione pela qual eu e você devemos andar em generosidade per la quale io e te dobbiamo camminare in generosità não tem a ver com o resultado da nossa contribuição. non ha a che fare con il risultato del nostro contributo. Tem a ver com a escolha de refletir quem Deus é. Ha a che fare con la scelta di riflettere chi Dio è. Porque Deus é generoso. Perché Dio è generoso. A Bíblia diz em João 3,16, La Bibbia dice in Giovanni o 3,16, versículo mais conhecido da Bíblia no mundo, il versetto più conosciuto della Bibbia al mondo, que Deus amou o mundo de tal maneira, Dio ha amato il mondo in tale modo, é impossível mensurar o amor de Deus, è impossibile misurare l'amore di Dio. mas a tentativa bíblica de nos ajudar a chegar perto disso, Ma il tentativo biblico per aiutarci ad arrivare vicino a questo conto diz que Deus amou o mundo a tal ponto dice che il Dio ha amato il mondo a tal punto que Ele deu o seu Filho che único. Lui ha dato il suo figlio. Ou seja, há uma relação Cioè c'è una relazione entre o profundo amor de Deus e a sua disposição de dar. tra il profondo amore di Dio e la sua disposizione nel dare. Em Tiago, no capítulo 1, In Giacomo capitolo 1, no verso 5, nel versetto a 5, Bíblia diz: se algum de vocês tem falta de la sabedoria, Bibbia dice se qualcuno di voi manca di saggezza, peça a Deus, chieda a Dio que a todos dá liberalmente, com che generosidade. dà con libertà a tutti quanti con generosità. Porque aquilo que Deus faz, Perché ciò che Dio fa, dar com liberalidade, com dare generosidade, con generosità, aquilo que Deus faz ciò che Dio fa é uma extensão de quem Ele é. è un'estensione di chi Lui è. Então Deus é generoso. E quindi Dio è generoso. E Efésios capítulo 5, verso 1, In Efesini capitolo 5 versetto 1 diz que nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados. dice che noi dobbiamo essere imitatori di Dio come figli amati. Então, se Deus é generoso, E quindi se Dio è e generoso como filhos amados nós devemos imitá-lo, e come figli amati noi dobbiamo imitarlo, é evidente que Ele espera que a gente também ande em è generosidade. evidente che Lui si aspetta che anche noi camminiamo in generosità. Porque quando eu e você decidimos expressar generosidade, Perché quando io e te decidiamo di esprimere generosità, nós estamos revelando na terra quem Deus é. noi stiamo rivelando sulla terra chi Dio è. E como pai, E come padre, Ele tem prazer quando os seus filhos decidem ser parecidos com Ele. Lui ha piacere quando i suoi figli decidono di assomigliarsi a Lui. Então me deixa dar um exemplo que não é perfeito. E quindi fammi darti un esempio che non è perfetto. Porque Deus é o Pai perfeito, Perché Dio è il Padre perfetto. e agora eu vou falar como um pai imperfeito. E allora io parlerò come un padre imperfetto. Como apresentamos a vocês, Deus nos deu 2 filhos. Come ho presentato a voi, Dio ci ha dato due figli. E quando eu fico pensando no tempo em que eles foram crescendo dentro de E casa, quando inizio a pensare al tempo in cui loro sono cresciuti dentro casa, se eu tiver que escolher uma frase de cada um deles, um elogio de cada um deles que eu ouvi, se io dovrò scegliere un elogio che ognuno di loro ha fatto a que me me, deixou muito satisfeito como pai, che mi ha lasciato molto soddisfatto come padre, tem a ver com exatamente o que nós estamos falando. ha a che fare esattamente con quello che stiamo dicendo. Quando meu filho estava com 14 anos de idade, Quando il mio figlio aveva 14 anni di età, ele um dia fala para mim: lui un giorno mi dice: pai, quando eu crescer eu quero ser como você. papà, quando crescerò voglio essere come te. Eu quero pregar como você Voglio prega. predicare come predichi. Eu quero mover nos dons do Espírito como o Senhor Voglio move. muovermi nei doni dello Spirito come tu Mas lo acima fai, de tudo, ma soprattutto eu quero ter um caráter como o teu. voglio avere un carattere come il tuo. Eu olhei para ele, Io l'ho guardato, meio surpreso, un po' sorpreso, e falei: o que é que você entende de caráter? e ho detto a lui: ma cosa capisci tu di carattere? E ele falou para mim: eu estou de olho em você. E lui mi fa: io ti guardo. E ele puxou uma lista de coisas que haviam acontecido nos últimos 2 E lui ha anos. preso una lista di cose che erano successe negli ultimi anni. Ele falou: em todas essas situações era bem mais fácil ter escolhido o que era errado. E lui ha detto: in tutte queste situazioni era molto più facile scegliere quello che era E o sbagliato. Senhor escolheu o caminho mais difícil, que era agir de maneira E correta. tu hai scelto la strada più difficile, che era stato quella di scegliere la cosa Eu não corretta. tinha ideia do quanto ele estava me observando, Io non avevo idea di quanto lui mi osservava, nem da capacidade de análise que ele já podia ter, a maturidade sobre né isso. della capacità di analisi che lui poteva avere a quell'età. Mas de repente eu estou ouvindo um filho me dizer Ma da un tratto sto sentendo un figlio che mi sta que dicendo ele se sente inspirado a reproduzir o meu che comportamento. lui si sente ispirato a riprodurre il mio comportamento. E ele conhece a versão sem cortes lá de E dentro de lui casa. conosce la mia versione senza tagli, quella che si vede solo in casa. E de alguma forma eu fico pensando, E in qualche modo io penso, pela graça de Deus, estamos conseguindo fazer algum trabalho com essas crianças. per la grazia di Algum buon Dio, trabalho. stiamo facendo un buon lavoro con questi bambini. Em relação à minha filha, In relazione alla mia uma figlia, das frases que eu ouvi dela que mais me trouxeram gratificação, una delle frasi che ho sentito da lei che mi hanno più gratificato, ela tinha 9 para 10 anos de idade. lei aveva 9 verso 10 anni di Nós età. estávamos voltando de uma cerimônia de casamento Stavamo tornando da una cerimonia di matrimonio e ela, por causa de tudo aquilo
aquilo que viu, E lei, dovuto a tutto quello che ha visto, ela está empolgada com o assunto. a lei si era esaltata con l'argomento. Então no carro ela diz para mim, papai, E quindi in macchina lei mi fa: papà, no dia do meu casamento, nel giorno del mio matrimonio eu quero que o senhor entre comigo na igreja vestido assim, assim, voglio che assado. tu entri come in chiesa vestita così, così, così. E eu brinco que esse era um assunto proibido para ela, né? E io ho scherzato dicendo: questo è un argomento proibito per te. Às vezes nós, os pais, conseguimos ser mais imaturos que os A filhos. volte noi genitori riusciamo ad essere più immaturi dei E figli. essa fase eu tinha muito ciúme dela. In questa fase ero gelosissimo di lei. E eu tentei cortar o assunto e falei, filha, você não tem nem idade para pensar nisso. Ho cercato di tagliare l'argomento, ho detto: figlio, tu non hai nemmeno età per parlare di questo. Mas quando eu falei dessa forma, ela replicou e disse, ih, pai, o senhor está por fora. Ma quando ho detto così, lei ha replicato dicendo: papà, tu non sai niente. Eu já até sei o tipo de marido que eu Io quero. so già anche il tipo di marito che voglio. Quando ela falou isso, foi a mesma coisa que apertar um botão que bota o vulcão em erupção. Quando lei ha detto questo, è come schiacciare un bottoncino che manda in eruzione il vulcano. A Kelly viu a minha cara Kelly ha guardato la mia e faccia ela já sabia como eu ia e lei reagir. sapeva già come avrei Mas reagito. ela, como mulher sábia, Ma lei, come donna saggia, rapidamente dentro do carro, rapidamente dentro la ela macchina, olha para mim e fala na linguagem de sinais. lei mi guarda e parla con quel linguaggio dei segni. Ela faz isso aqui que para nós significa tempo. E lei fa così, che da noi significa pausa. Então ela diz, ouve primeiro, fala E depois. lei fa: ascolta prima e parla dopo. Então eu engoli tudo aquilo que eu estava para soltar e atropelar minha filha. Ho inghiottito tutto quello che avrebbe investito mia figlia in quel momento. E resolvi perguntar, falei, que tipo de marido seria E ho esse? deciso di chiedere: che tipo di marito è questo che Então tu ela stai olha para parlando? mim, sorri Lei mi guarda, sorride e fala assim, alguém que me trate como você trata a mamãe. e mi fa: qualcuno che mi tratti come tu tratti mia madre. Aí eu fico pensando, como é que eu vou falar mal disso? E io continuo a pensare: come posso parlare male di questo? Eu falei, difícil vai ser achar um desse, menina. È facile, difficile trovare uno così, Mas ragazza. acho que ela achou um melhorzinho. Ma mi sembra che lei ha trovato uno migliore ancora. Mas o ponto era, Ma il punto era: nós não escolhemos o tipo de pais que teremos, noi non scegliamo il tipo di genitori che abbiamo, mas podemos escolher o tipo de cônjuge que teremos. ma possiamo scegliere il tipo di coniuge che avremo. Eu falei, o pai ela não teve chance de escolher. Ho detto: il padre, lei non ha avuto l'opportunità O di cônjuge ela scegliere. pode E escolher. il marito sì. E ela está procurando alguém parecido com o E pai. lei sta cercando qualcuno che si assomiglia al padre. Nesse dia, com toda a limitação e imperfeição, Questo giorno, con tutte le limitazioni e imperfezioni, eu senti uma realização que tem a ver com a paternidade, não com o ego. ho sentito una realizzazione che ha a che fare con la paternità, non con l'ego. Existe algo que nós estamos conseguindo inspirar os nossos filhos a reproduzir. Esiste una cosa che noi stiamo riuscendo a ispirare i nostri figli affinché loro abbiano voglia di É riprodurla. com essa lente que eu fico tentando imaginar, porque Deus espera que eu e você expressamos Ed generosidade. è attraverso quest'ottica che io cerco di capire perché Dio vuole che noi riusciamo ad Ele è espressare generoso. la generosità. Ele é Perché generoso. Lui è generoso. E quer nos inspirar a reproduzir o seu Vuole caráter. ispirarci a riprodurre il suo carattere. Então a base de tudo Quindi la base di tutto tem a ver com a reprodução do ha caráter a de che fare Deus. con la riproduzione del carattere di Dio. Essa é a razão pela qual nós precisamos andar em generosidade. Questa è la ragione per la quale dobbiamo camminare in O generosità. prazer de Deus Il piacere di Dio é que em nossas atitudes a gente possa revelar quem Ele é. è che attraverso le nostre attitudini noi possiamo rivelare chi Lui è. A Bíblia nos diz em 1 de João 4 La Bibbia ci dice in prima Giovanni 4 que nós devemos amar uns aos outros, che dobbiamo amare gli uni agli altri, porque Deus é amor. perché Dio è amore. Então no verso 12 a Bíblia diz, ninguém jamais viu a Deus. E quindi la Bibbia dopo dice che nessuno ha mai visto Dio. O que uma coisa tem a ver com a outra? Che cosa una cosa a che fare con l'altra? Nós temos que nos amar uns aos Noi outros, dobbiamo amare gli uni agli porque altri, Deus é amor. perché Dio è E amore. depois João vai dizer, ninguém viu a Deus. E poi Giovanni dice: ma nessuno ha visto Dio. Ele é apresentado nas Escrituras como Deus invisível. Lui è presentato nelle scritture come il Dio invisibile. Ele nunca se revelou com forma alguma, Lui non si è mai rivelato con una forma, a não ser quando, por meio de Jesus, ele se revela como homem. tranne che quando attraverso Gesù lui si rivela come uomo. Mas a lógica da Bíblia é que o Deus que não pode ser visto diretamente, Ma la logica della Bibbia è che il Dio che non può essere visto direttamente, ele que é amor, lui che è amore, quando nós andamos em amor e expressamos quem ele é, quando noi camminiamo nell'amore e esprimiamo chi lui è, ele será visto em nós. lui sarà visto in noi. Ele quer se revelar através de nós a Lui outras vuole pessoas. rivelarsi alle altre persone attraverso di noi. É por isso que andar em generosidade não é apenas um conselho bíblico. È per quello che camminare in generosità non è soltanto un consiglio É biblico, um trilho è inevitável. un binario inevitabile. É parte da revelação que Deus quer manifestar na terra através de mim e de você. Parte della rivelazione che Dio vuole manifestare sulla terra attraverso di me e di te. Em 1 de João, capítulo 3,
3, no verso In 16, 1 Giovanni capitolo 3 versetto 16, a palavra de Deus nos fala com clareza. la parola ci dice con chiarezza: Nisto conhecemos o amor, in questo conosceremo l'amore, que Cristo deu a sua vida por che nós, Cristo ha dato la sua vita per e noi nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. e noi dobbiamo dare la nostra vita per i nostri Ou seja, se fratelli. espera de nós Cioè si aspetta da noi a reprodução do la comportamento de Cristo, riproduzione del comportamento di que é a Cristo, revelação do caráter de Deus. che è la rivelazione del carattere di Dio. Então esse é o ponto de partida. Quindi questo è il punto di partenza. Mas depois de entender a razão da Ma generosidade, dopo comprendere la ragione della eu quero em generosità, segundo lugar destacar o resultado da io generosidade. voglio in secondo posto distaccare il risultato della generosità. Qual o impacto que isso terá na minha e na sua vida? Qual è l'impatto che questo avrà nella mia e nella Qual tua é o vita? efeito disso? Qual è l'effetto di questo? Sabemos que para os outros tem a ver com a revelação de Deus. Sappiamo che per gli altri ha a che fare con la rivelazione di O que Dio. Deus quer se mostrar através do nosso Che comportamento. Dio vuole dimostrare attraverso il nostro comportamento. Mas qual o resultado disso na nossa Ma vida? qual è il risultato di questo sulla nostra vita? Paulo diz aos Filipenses: eu estou interessado no fruto que cresça para a conta de vocês. Paolo dice ai Filippesi: io sono interessato nel frutto che cresca a vostro favore. Então qual é o impacto que isso terá na nossa E vida? quindi qual è l'impatto che questo avrà nella nostra vita? Também tem a ver com revelação. Ha a che fare con rivelazione. Algo que eu tenho entendido na palavra de Deus, Una cosa che io sto comprendendo nella parola di e é Dio, princípio bíblico recorrente na Escritura, ed è un principio biblico ricorrente nella scrittura, é que nossa atitude è che la nostra attitudine determina a revelação de Deus que nós teremos. determina la rivelazione di Dio che avremo. Então vou repetir, a nossa atitude Quindi ripeterò, la nostra attitudine determina a revelação de Deus que nós teremos. determina la rivelazione di Dio che avremo. Eu me lembro de um culto lá no Brasil, muitos anos Mi atrás. ricordo un culto in Brasile molto tempo fa. Então logo terminou e eu estava saindo pela igreja. Appena finito stavo uscendo dalla chiesa. Eu percebi dois irmãos que congregam conosco numa discussão teológica. Io ho percepito due fratelli che sono nella chiesa in una discussione teologica. O embate estava bem agitado. E la discussione era bella accesa. E eu gosto de colher as pérolas de sabedoria no E meio do a povo. me piace raccogliere le perle di saggezza in mezzo alla gente. Então eu passo ouvindo a discussão deles. E quindi passo sentendo la discussione E eu loro. estou andando bem devagar para pegar o máximo de informação E possível. cammino lentamente per prendere il massimo di informazioni E algum deles possibile. percebeu que eu estava interessado no E assunto. uno di loro ha percepito che ero interessato all'argomento. Então ele me chama e diz: pastor, vem cá, ajuda a Quindi lui mi gente. chiama e fa: pastore, vieni qua un attimo, aiutaci. Quase como quem diz: vamos resolver essa discussão Come chi agora. dici, risolviamo questa discussione. Um estava defendendo a bondade de Deus e o outro advogava a severidade de Deus. Uno difendeva la bontà di Dio e l'altro la sua severità. Então um deles pergunta: e aí, Deus é bom ou é severo? E quindi uno di loro chiede: allora, Dio è buono o è severo? Então eu disse para eles: eu tenho duas respostas. E quindi ho detto a lui, ho due risposte. Falei: a primeira Ho detto, la prima é que ele não é um ou outro. è che lui non è uno o l'altro. Ele é os dois. Lui è tutti e due. A palavra de Deus nos mostra que ele é tanto bom quanto La severo. parola di Dio ci fa vedere che lui è tanto buono quanto severo. Então não vejo razão de vocês discutir se ele é um ou outro, porque ele é os dois. E quindi non vedo la ragione per la quale state discutendo se lui è uno o l'altro, perché lui è tutti e due. E eu citei para eles Romanos 11, E ho 22, citato a loro Romani 11, que fala da 22, bondade de Deus e da severidade de Deus. che parla della bontà di Dio e della severità di Dio. Aí um falou para mim: mas se na primeira resposta eu já disse que ele é os dois, Ma un altro mi fa: ma se nella prima risposta ci hai già detto che lui è tutti e due, o que é que sobrou para a segunda resposta? che cos'è che è rimasto alla seconda Eu risposta? falei: a segunda resposta é depende. Ho detto, la seconda risposta è dipende. Dos dois que Deus é bom e severo, Dei due che Dio è buono e severo, qual deles você vai descobrir e experimentar de forma prática? quale dei due tu scoprirai e proverai in forma pratica? Depende de você. Dipende da te. Então a Bíblia diz: para com os que creram, E quindi la Bibbia dice che per coloro che ele credono, manifestou bondade, lui ha manifestato bontà, mas para com os que caíram, ma per coloro che sono caduti, ele manifestou lui severidade. ha manifestato severità. Então, embora ele seja os dois, bom ou severo, Quindi anche se lui è tutti e due, buono e severo, qual dessas duas qualidades nós vamos descobrir depende da nossa atitude. quale di queste due qualità che noi scopriremo dipende dalla nostra attitudine. Eu tive um pai só, Io ho avuto un padre mas muitas soltanto, vezes ele tinha comportamentos bem distintos ma molte volte lui aveva dei comportamenti molto distinti, que pareciam duas che pessoas. sembravano due Às persone. vezes eu chegava em casa e encontrava a versão feliz de papai. A volte arrivavo in casa e trovavo la versione felice di Às vezes papà. eu chegava em casa e encontrava a versão bem brava de A papai. volte tornavo a casa e trovavo la versione nervosa di mio padre. Então, se eu chegasse da escola com um boletim
com notas escolares boas. E quindi se arrivavo a casa con il bolletto della scuola con dei buoni voti, Normalmente eu encontraria a versão feliz de papai. normalmente trovavo la versione felice di mio padre. E eu nunca fui disciplinado por tirar nota boa na E non escola. sono mai stato disciplinato in fare buoni voti a scuola. Mas quando antes de chegar algum vizinho fazia uso do disque denúncia, não sei como você vai traduzir. Se prima di arrivare in casa ero stato già denunciato da qualche vicino su qualcosa, De alguma coisa que eu tinha aprontado lá na vizinhança, qualcosa che avevo fatto di sbagliato lì nel vicinato, eu ia encontrar a versão brava do io meu pai. trovavo già la versione nervosa di mio padre. Porque aquilo que eu encontraria nele Perché quello che avrei trovato in lui tinha sido provocado pela minha atitude. era stato provocato dalla mia attitudine. E nós precisamos entender que com Deus não é E diferente. dobbiamo comprendere che con Dio non è diverso. Então, para com os que creram, ele revelou bondade. Quindi per coloro che credono lui ha rivelato bontà. Para com os que caíram, ele manifestou Per severidade. coloro che sono caduti ha manifestato severità. O que isso tem a ver com generosidade e avareza? E cosa questo ha a che fare con generosità o avarizia? Estamos primeiro definindo um padrão. Stiamo prima definendo un metodo. E há um texto que nós precisamos levar em conta, que é o Salmo 18, 25 e E 26. c'è un testo che dobbiamo prendere in considerazione che è il Salmo 18, 25 e 26. Ali nós vemos que Deus costuma agir para com o homem no princípio de mutualidade, de Lì reciprocidade. vediamo che Dio è abituato ad agire con l'uomo secondo una reciprocità di azioni. Você pode ler os dois versículos? Se no italiano? possiamo leggere qua, tu ti mostri pietoso verso il pio, integro verso l'uomo integro, e ti mostri puro con il puro, e ti mostri astuto con il perverso. Então o que a Bíblia está dizendo é que para uma pessoa que é piedosa, que tem atitude de piedade, E quindi la Bibbia sta dicendo che lui, quando trova una persona che ha un'attitudine di pietà, una Deus persona vai pietosa, se mostrar exatamente na correspondência à atitude dela. Ele vai se mostrar piedoso. Dio si rivelerà esattamente in corrispondenza a quello, lui sarà pietoso. Mas para com o íntegro, Ma verso l'integro, Deus vai se mostrar íntegro. Dio si rivelerà integro. E para com o puro, E verso il puro, ele vai se revelar puro. lui si rivelerà puro. Agora preste atenção. Allora fai attenzione, Ele não vai se mostrar piedoso para o íntegro. lui non si mostra pietoso all'integro, Ele não se mostra íntegro para o puro. lui non si mostra puro integro al puro E nem puro ao piedoso. e né puro al pietoso, Embora ele seja todas as anche coisas. se lui è tutte queste cose. Mas a revelação de Deus Ma la rivelazione di é Dio condicional à nossa atitude. è condizionata dalla nostra É uma attitudine, espécie de reciprocidade. è una specie di Então, reciprocità. se eu decido andar em integridade, Se io decido di camminare in eu vou ter uma integrità, revelação da integridade de Deus. io avrò una rivelazione dell'integrità Se eu di Dio. decido andar em pureza, Se decido di andare in purezza, eu vou ter uma revelação da pureza de Deus. avrò una rivelazione della purezza di Dio. Se eu decido andar em piedade, Se decido di essere pietoso, eu vou ter uma revelação da piedade de avrò Deus. una rivelazione della pietà di Dio. Agora, para com o perverso, Ma allora, contro il perverso, Deus não se revela perverso. Dio non si rivela perverso. Por que não há mutualidade aqui? Perché non c'è una reciprocità qui? Porque Deus não é perverso. Perché Dio non è perverso. Então, quando ele olha para o perverso Quindi quando lui guarda il e perverso vê nele uma atitude que não há correspondência em si e mesmo, vede in lui un'attitudine che non ha una corrispondenza in se stesso, então Deus diz para você: eu não tenho nada para mostrar. Dio dice a te non ho nulla da farti vedere. A maior parte das traduções bíblicas dizem que Deus resiste o perverso. La maggior parte delle traduzioni bibliche dicono che Dio resiste al perverso. Então, se você pega essa ideia que, como eu falei antes, é recorrente na Bíblia, Quindi se tu prendi questa idea che, come ho detto prima, è ricorrente nella Bibbia, para com o generoso, verso il generoso, Deus vai se revelar o quê? Dio si rivelerà. Vamos lá. Vai ragazzi. Para com o generoso, Deus vai se revelar o quê? Verso il generoso Dio si rivelerà come? Então, nossa atitude de generosidade nos levará a ter uma revelação da generosidade de E Deus. quindi la nostra attitudine di generosità ci porterà ad avere una rivelazione della generosità di Dio. Esse é o resultado da E generosidade. questo è il risultato della generosità. Nossos olhos espirituais se I abrem. nostri occhi spirituali si aprono. Quem foi o primeiro na Bíblia a entender Deus como Jeová Jireh, o Senhor que provê? Chi è stato il primo nella Bibbia a comprendere Dio come Yahweh Jireh, colui che provvede? É uma pergunta, quem foi? È una domanda. Chi è stato? Chi è stato? Gênesis 22. Genesi 22. Abrá? Pelo menos termina a frase. Almeno finisce la frase. Ok. Ok. Quando foi que Abraão entendeu o Deus de generosidade? Quando Abramo ha compreso il Dio della generosità? Quando ele se dispõe a entregar o que ele tem de melhor. Quando lui si dispone a dare ciò che lui ha di meglio. Porque a nossa disposição de dar Perché la nostra disposizione di dare é que nos permite entender a disposição divina de
também è doar. che ci permette di vedere la disponibilità divina di donare anche lui. Aliás, vamos um pouco mais fundo nisso. Anzi, andiamo un po' più in profondità in questo. Quando Abraão está levando seu filho ao Monte Moriá, Quando Abramo sta portando il suo figlio verso il Monte Moriah, a Bíblia diz lá em Gênesis 22 la Bibbia dice in Genesi que o 22 menino fica intrigado che il ragazzo è un po' così. e aí ele faz uma pensare. pergunta: papai, nós não estamos indo fazer um E sacrifício? lui fa una domanda: papà, ma non stiamo andando a fare un sacrificio? Eu imagino o velhinho dizendo: sim, meu filho. Immagino il vecchietto che fa: sì, sì, figlio. Aí o menino pergunta de novo: papai, não está faltando nada não? E il ragazzo che guarda e fa: papà, no, ma non manca qualcosa? Como assim, meu filho? Come, figlio? In che senso? Se nós estamos indo fazer um Ma sacrifício, se stiamo andando a fare un sacrificio, cadê o animal do sacrifício? dov'è l'animale del sacrificio? Quem é que vai sacrificar Chi è che sacrificherà e não leva o principal? e non porta la cosa principale? Nós estamos levando o fogo, Stiamo portando il fuoco, a lenha, il legno, o cutelo para matar o il animal. coltello per uccidere l'animale. Cadê o animal? Dov'è l'animale? Então imagina alguém chegando num posto de gasolina Immagina uno che arriva in un benzinaio e dizendo para o frentista: por favor, enche o tanque. e dice a questo ragazzo che lavora lì che fa: per favore mi riempi il serbatoio. Mas ele chegou lá a pé. Ma è arrivato lì a piedi. Eu imagino o camarada intrigado olhando, Immagina il tipo che lo guarda così, como quem quer perguntar: não está faltando nada come não? chi dice: ma scusa, non manca qualcosa Não, qua? não tinha que ter um carro com o tanque para eu poder encher o Dovrebbe essere tanque? una macchina con un serbatoio affinché lo possa riempire. Porque ninguém vai encher o tanque sem levar o principal. Perché nessuno va a riempire un serbatoio senza Quem il que vai serbatoio. sacrificar e não leva o Chi principal? va a sacrificare non porta la cosa primordiale. Agora, eu e você sabemos Allora io e te sappiamo quem era o sacrifício. chi era il sacrificio. Isaac não sabia. Isacco non sapeva. Então, quando Abraão diz: Deus proverá para si o cordeiro, meu E filho, quindi quando Abramo dice Dio provvederà per sé l'agnello, eu achava que o patriarca estava sendo evasivo, io esperto. pensavo che il patriarca era un po' evasivo, furbo. Até porque se eu sou o garoto Anche perché se io sono il ragazzo e ele fala para mim: o sacrifício é e você, lui mi fa il sacrificio sei tu, eu ia dizer: então me pega na e corrida. io ho detto allora vieni dietro di corsa e prendimi se sei Eu não capace. consigo imaginar a chance de olhar para meu pai e dizer: Deus falou com ele para me matar. Io non riesco a guardare mio padre e pensare Dio l'ha detto di Ah, uccidermi. então vamos obedecer isso. Ah, allora obbediamo a questo. Eu ia pensar: o velho tá gagá, tá Io avrò maluco. pensato questo vecchio è senile, è Eu un po' tenho impazzito. que salvar a minha vida. Io salverò la mia vita. Mas durante muito tempo eu achava que era só isso. Ma durante molto tempo io ho pensato che era solo Que Abraão questo. está conversando com Che um garoto Abramo ali. sta cercando di fare il giro in questa Mas conversazione. Jesus dá uma outra perspectiva para esse Ma ocorrido. Gesù dà un'altra prospettiva a questo No fatto. Evangelho de João, no capítulo 8, Nel Vangelo di Giovanni, capitolo 8, e no verso nel 56, versetto 56, Jesus apresenta uma versão distinta do que aconteceu nesse dia. Gesù presenta una versione distinta di ciò che è successo quel giorno. Você pode ler, por favor. E dice così: Abramo, vostro padre, ha gioito nell'attesa di vedere il mio giorno, e l'ha visto e se ne è rallegrato. Jesus, o próprio Jesus está dizendo: Il proprio Gesù sta dicendo: Abraão viu o meu dia Abramo ha visto il mio giorno e se alegrou. e si è rallegrato. Do que ele está falando? Di cosa sta parlando? Quando Abraão diz: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho, Quando Abramo dice Dio provvederà per se stesso l'agnello, figlio. ele não estava só dizendo: olha, na hora H você escapa da morte porque é um cordeiro que te substitui. Lui non sta dicendo soltanto al momento giusto tu scamperai alla morte perché Dio ti salverà. O que ele estava dizendo de fato: Quello che lui stava dicendo di fatto, dia, un giorno cada de nós ognuno di noi escapará da morte que merece, scamperà la morte che se da lo morte merita, que foi dalla sentenciada. morte che è stata Porque Deus tem sentenziata. cordeiro Perché Dio ha un separado agnello antes da fundação do separato mundo prima dalla fondazione para nos del mondo, substituir. per sostituirci. Jesus está dizendo que Abraão viu o seu dia e se alegrou. Gesù sta dicendo che Abramo ha visto il suo giorno e si è rallegrato. Agora a pergunta é: como é que ele entendeu isso? Allora la domanda è come lui ha compreso questo. Gênesis 22. Genesi 22. Quando você olha dali para trás, Quando guardi da lì indietro, você vai encontrar praticamente uma única profecia messiânica. tu troverai praticamente una sola profezia messianica. E ela é vaga, Ed è vaga, ela é subjetiva. è soggettiva. É quando a Bíblia diz que da descendência da mulher viria aquele que iria esmagar a cabeça da È serpente. che quando la Bibbia dice che dalla discendenza dalla donna arriverebbe quello che avrebbe schiacciato la testa della serpente. Hoje nós entendemos que a profecia fala de Cristo. Oggi noi comprendiamo che la profezia parla Na di época Cristo. ninguém conseguia entender nem o que era. All'epoca nessuno riusciva a comprendere nemmeno quello che Não era. existe explicações sobre o Filho de Deus vindo para assumir o nosso lugar como Non ci substituto. sono spiegazioni del figlio di Dio che veniva al nostro posto per pagare
per noi. Aliás, mesmo no Novo Testamento, Paulo vai dizer que isso era um mistério, um segredo que Deus manteve Anche oculto. nel Nuovo Testamento Paolo dice che quello è un mistero, un segreto che Dio ha mantenuto per sé. Nem lendo o Antigo Testamento todo as pessoas conseguiam entender isso. Neanche leggendo tutto il Vecchio Testamento la gente riusciva a comprendere questo. Como que Abraão entendeu? Come Abramo l'ha capito. Então nós vamos voltar no princípio. E quindi noi torneremo al A principio. sua atitude La sua attitudine determina a revelação de Deus que você tem. determina la rivelazione di Dio che tu No momento avrai. que ele se dispõe a entregar o seu próprio Nel filho, momento in cui lui si dispone a donare il suo proprio figlio, Deus, agindo em reciprocidade, Dio agendo in reciprocità abre os olhos de Abraão apre gli occhi di Abramo para que ele entenda que Deus também um dia dará o seu próprio filho. affinché lui comprenda che anche Dio un giorno darà il Porque suo a nossa figlio. atitude determina a revelação de Deus que Perché nós la teremos. nostra attitudine determina la rivelazione di Dio che avremo. Então andar em E generosidade quindi camminare in generosità e na disposição de dar e nella disposizione di dare vai produzir uma revelação. produrrà una rivelazione. Nós não estamos falando de mero consentimento mental. Noi non stiamo parlando solo di un consenso mentale. Não é alguém apenas tentando programar a gente para ser um pouco mais liberal. Non è qualcuno cercando solo di programmarci affinché siamo più generosi. Há uma experiência espiritual quando os nossos olhos C'è se abrem. un'esperienza spirituale quando i nostri occhi si aprono. Mas por outro lado, Ma dall'altra parte, se escolhemos a avareza, se scegliamo l'avarizia, Deus para com o avarento Dio verso l'avaro não vai se mostrar avarento, non si dimostrerà avaro porque não há avareza em Deus. perché non c'è avarizia in Dio. Então não existe reciprocidade, Quindi non c'è reciprocità, mas Deus vai dizer para o avarento a Mas mesma Deus- coisa que para o perverso. ma Dio dirà la stessa cosa che dice al perverso. Para você eu não tenho nada para mostrar. Per te non ho nulla da farti vedere. Então você vai ficar aí no escuro sem Quindi revelação nenhuma. rimarrai nel buio senza una rivelazione di me. E me permite te dar um exemplo bíblico disso. E voglio darti un esempio biblico di No questo. Evangelho de Marcos, no capítulo 8, Nel Vangelo di Marco, nel capitolo 8, nós temos a segunda multiplicação de pães. noi abbiamo la seconda moltiplicazione dei É pani. muito importante entender que essa é a segunda multiplicação e não a primeira. È molto importante comprendere che questa è la seconda moltiplicazione e non la prima, Porque isso faz toda a diferença aqui. perché questo fa tutta la differenza qui. A Bíblia nos mostra que Jesus externou preocupação porque a multidão não tinha o que comer. La Bibbia dice che Gesù ha dimostrato una preoccupazione perché la gente non aveva cosa O mangiare. verso 2 diz que eles já estavam 3 dias sem comer. Il versetto 2 dice che loro erano già da 3 giorni senza mangiare. Então Jesus fala no verso 3, se eu os despedir para casa em jejum, eles podem desfalecer pelo E caminho. Gesù dice nel versetto 3, se li mando a casa così a digiuno possono svenire per la strada. A Bíblia não é clara aqui, La Bibbia non è chiara qui, como é lá no Evangelho de João na primeira multiplicação, come è nel Vangelo di Giovanni nella prima que moltiplicazione, Jesus estava testando seus che discípulos. Gesù metteva alla prova i suoi discepoli. Mas particularmente eu não acho que seja diferente. Ma particolarmente non credo che sia diverso qua. Agora, os discípulos conseguem fazer para Jesus Allora, i discepoli riescono a fare per Gesù uma pergunta que eu resolvi classificar como uma das mais estúpidas que você pode achar na Bíblia. una domanda che io ho sempre classificato come una delle più stupide che potrai trovare nella Bibbia. Então vamos olhar o versículo 4. E quindi leggiamo il versetto 4. Depois de Jesus mostrar que não tinha pão, que o povo estava 3 dias sem comer, né, e que ele estava preocupado, eles perguntam para Jesus: Dopo che Gesù gli dice che loro sono senza pane, 3 giorni senza mangiare, loro fanno una domanda a Gesù. de onde poderia alguém fartá-los de pão nesse deserto? E dove qualcuno potrebbe avere così tanto pane nel deserto per soddisfare tutti loro? Para comigo e pensa. Fermati con me e Eles pensa. estão diante de Jesus, Loro sono davanti a Gesù. a maior fonte de provisão do universo encarnada diante La più deles. grande fonte di provvigione incarnata dell'universo. Se ele nunca tivesse feito isso antes, Se lui non avesse mai fatto questo se fosse o prima, primeiro e não o segundo milagre, se fosse il primo e non il secondo miracolo, dá para imaginar porque os discípulos não esperavam isso si dele. poteva immaginare perché i discepoli non si Porque eles aspettavano nem questo sabiam da que era lui. possível acontecer. Perché non sapevano che era nemmeno possibile questo. Mas eles já viram isso antes. Ma avevano già visto prima. Eu tento ler a Bíblia me colocando lá dentro da história. Io cerco di leggere la Bibbia mettendomi dentro la storia. Eu gosto de me imaginar no lugar de cada Mi personagem. piace immaginarmi nel luogo di ogni personaggio. E quando eu tento me colocar no lugar de E Jesus, quando cerco di mettermi nel posto di Gesù, o que eu esperava ciò che io mi é que os aspettavo discípulos dissessem: faz de novo a parada do pão. è che i discepoli dicessero fai di nuovo quella roba lì del pane. Aquele negócio foi insano, foi doido, vamos de novo È naquela. stato pazzesco, è stato bellissimo, facciamo di nuovo. Quando meus filhos eram pequenos, Quando
miei figli erano E piccoli eles gostavam de me acompanhar nas pregações. e amavano accompagnarmi nelle prediche, Eles amavam quando a gente tinha um mover de curas e milagres. loro amavano quando c'era un movimento di guarigione e miracoli. E às vezes no dia seguinte, E a volte nel giorno ou na dopo, semana seguinte, o la settimana dopo, quando eles iam comigo num culto, quando venivano con me in un culto, eles chegavam para mim e diziam: papai, cura os enfermos de e novo. facevano: papà, guarisci gli ammalati di nuovo. Quase como se eu apertasse um botão e decidisse a hora que eu quero fosse fazer una isso. cosa che io schiaccio un bottoncino e succede. Mas eles estavam tão empolgados com o que eles Ma viram, loro erano così felici da quello che avevano que eles visto. ficavam: vamos de novo naquela, vamos de novo E dicevano: naquela. dai, facciamo di nuovo quello, facciamo di nuovo Eu imagino quello. que é o que Jesus esperava dos seus E discípulos. immagino che è quello che Gesù si aspettava dai suoi Mas discepoli. eles olham para ele Ma loro lo e guardano perguntam: de onde poderia alguém, e dicono: da dove qualcuno potrebbe, abre parênteses, apre una parentesi, incluindo o Senhor, incluso te, fecha parênteses, chiudo parentesi, fartar esse povo de pão? soddisfare tutta questa gente col É pane. muita cegueira. È troppa cecità. Agora a pergunta é: Allora la domanda è: de onde vem a cegueira? da dove arriva questa cecità? De onde vem essa falta de percepção espiritual Da dove arriva- do poder de provisão divino? Questa mancanza di percezione del potere divino di provvedere. Então vamos ler o texto todo para poder entender. E quindi leggiamo il testo intero affinché possiamo O comprendere. verso 5 diz que Jesus pergunta: quantos pães vocês têm? Il versetto 5 dice che lui domanda: quanti pani avete? E a Bíblia diz que eles respondem: E la Bibbia dice che loro risposero: 7. 7. Um outro evangelho Un altro Vangelo vai nos mostrar ci farà que vedere eles não tinham a resposta imediata. che non avevano una risposta immediata. Eles tiveram que fazer um levantamento Hanno disso. dovuto cercare un po' per dare una risposta. Então eu imagino que eles sentaram o povo, acomodaram a multidão. Immagino che hanno fatto accomodare tutta la gente. Eram 4.000 homens, Erano 4.000 uomini, fora mulheres e crianças. senza contare donne e bambini. Então eu imagino que os 12 distribuem as regiões, Quindi immagino che loro dividem, dividono le regioni e agora eles saem fazer um levantamento. e adesso iniziano a fare un conteggio. Então no final eles voltam E quindi alla fine loro tornano e vão fazer a checagem, a e conferência. fanno un check di quel conto. E eu imagino Pedro dizendo: olha, aqui na minha região não tinha pão nenhum. E immagino Pietro che fa: guarda, lì dove ho controllato non c'era neanche un pane. João diz: aqui na minha também não. Giovanni dice: anche nella mia zona non c'era. Mas Tiago diz: aqui na minha tinha um. Ma Giacomo dice: anche nella mia c'era uno. Então o relator da comissão anota um. E quindi la persona che sta segnando tutto segna un pane. Então daqui a pouco Bartolomeu diz: aqui nenhuma. Quindi fra poco Bartolomeo dice: qua neanche uno. Mas Felipe diz: aqui na minha região tinha 2. Ma Filippo dice: nella mia regione c'erano 2. Então eles já estão em 3. Quindi sono già 3 pani. E eles vão ouvindo todo mundo. E cominciano a sentire tutti quanti. E no final eles chegam à conclusão E alla fine arrivano alla conclusione de que tem 8 pães. che ci saranno 8 pani. Mas eles respondem 7. Ma rispondono 7. Mas eu quero te provar que tinha 8 Ma pães. voglio provarti che c'erano 8 pani. E que quando eles responderam 7, e que quando eles responderam E 7, che quando hanno risposto 7, eles estão escondendo um dos pães. loro stanno nascondendo uno dei pani. E isso é atitude de avareza, não de generosidade. Questa è un'attitudine di avarizia e non di generosità. Então vamos ver isso no texto. E quindi vediamo questo nel testo. Depois que Jesus distribuiu e multiplicou os pães, Dopo che Gesù ha distribuito e moltiplicato i pani, a Bíblia diz que todo mundo comeu e se fartou. la Bibbia dice che tutti hanno mangiato e si sono saziati. Então, o que nós vamos ler a partir do verso 14... E quindi quello che leggeremo dal versetto 14, Não, eu vou pedir antes para ler o verso 10. chiederò di leggere prima il Se der versetto para projetar o 10. verso 10. Se si può proiettare il versetto 10. Quando termina a multiplicação de pães, Quando finisce la moltiplicazione dei a pani, Bíblia diz que eles entraram no barco. la Bibbia dice che loro sono entrati in una barca. Então, é só depois disso que o verso 14 vai fazer E quindi è sentido. solo dopo questo che il versetto 14 avrà un senso. Então, eles entraram no barco. E quindi è subito salito sulla barca. Agora vamos para o versículo 14. E Andiamo nós al vamos ler do versetto 14 ao 21. 14, dal 14 al 21. Você pode E ler? dice così: i discepoli avevano nella barca solo un pane, perché avevano dimenticato di prenderne degli altri. Então vamos parar aqui um E pouquinho. quindi ci fermiamo qua un attimino. A Bíblia diz que tinha o que no barco? La Bibbia dice che cosa c'era nella barca. O versículo 14 diz que eles se esqueceram de levar pão, mas tinha um. La Bibbia dice che loro si sono dimenticati di portare il pane, ma c'era uno. Então o povo está 3 dias sem E comer. quindi la gente è da 3 giorni che non A mangia, comida é rara il cibo è raro, e aquele pão não apareceu do nada no quel barco. pane non è apparso dal nulla nella barca. Ele é a provisão de comida da equipe de Jesus. È la provvigione di cibo del team di Gesù. Então é impossível Quindi è que impossibile nenhum daqueles 12 saiba do pão que está no barco che deles.
deles. Nessuno di quei 12 sappia di quel panno, non sappia di quel pane che è in barca. Eles estão provocando a multidão. Todo mundo tem que entregar pão porque Jesus vai fazer. Loro stanno chiedendo alla moltitudine, tutti dovete dare il vostro pane perché E Gesù vuole eles fare qualcosa. descobrem que em toda aquela multidão tem 7 pães. E loro scoprono che in tutta quella moltitudine ci sono 7 pani. Mas eles têm mais um. Ma loro hanno un altro. Mas eles não botaram o pão na Ma conta. non hanno messo il loro nel conto. Eu imagino na hora que o relator está lá com a comissão, Io immagino il momento in cui quello che sta segnando è lì ele talvez dizendo, bom, então vamos dizer para Jesus que é 7, mas o nosso 8. e lui forse pensa, diciamo a Gesù che sono 7, però noi sappiamo che abbiamo 8. Aí imagina alguém dizendo, escreve 7. Io immagino qualcuno che dice, no, metti 7. Mas tem o 8, tem o nosso. Ma abbiamo 8, c'è anche il nostro. Deixa o nosso quieto. No, lascia il nostro lì. Escreve 7. Scrivi 7. Da outra vez tinha mais gente e menos pão. Dell'altra volta c'era più gente e meno pane. E ele resolveu o E problema. lui ha risolto il problema. Agora tem menos gente e mais pão, deixa o Ora nosso c'è quieto. meno gente e più pane, lascia il nostro pane lì. E aquele pão continua guardadinho no E barco. quel pane rimane stivato in barca. O que revela uma atitude de avareza. Ciò che rivela un'attitudine di avarizia. Agora a pergunta é qual o efeito da avareza. Allora, la domanda è qual è l'effetto dell'avarizia. Então vamos continuar lendo a partir do verso 15. Leggiamo dal versetto 15 che dice: egli li ammoniva dicendo, guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito di Erode. Esse discurso de Jesus é explicado no Evangelho de Mateus como se guardar da doutrina dos fariseus. Questo discorso di Gesù è insegnato come guardatevi dalla dottrina dei farisei. Mas quando ele usa a expressão fermento, que era uma alegoria, Ma quando lui usa l'espressione lievito, che è un'allegoria, eles acharam que Jesus estava sendo literal. loro pensavano che Gesù era letterale. Então agora eles vão pensar de acordo com o que eles acharam que E Jesus estava quindi falando. allora loro pensano d'accordo con quello che hanno pensato. Verso seguinte, E 16. dice al 16, ed essi si dicevano gli uni agli altri, perché non abbiamo pane? Então eles estão pensando, estamos levando bronca E quindi loro stanno pensando, ci sta sgridando porque não trouxemos pão. perché non abbiamo portato il O pane. verso 14 diz que eles esqueceram de levar Il pão. versetto 14 dice che si erano dimenticati di portare Então il é pane. isso que nos faz ter a certeza que aquele único pão já estava lá desde o início. E quindi è questo che ci fa avere la certezza che quel pane era lì dall'inizio. Então eles acham que Jesus está dando uma bronca porque não tem pão. E quindi loro pensano che Gesù li sta sgridando perché non c'è il pane. Eu fico tentando imaginar a frustração de E io Jesus. cerco di immaginare la frustrazione di Gesù. Eu, pelo menos, tentando me colocar no lugar dele lendo o texto. Io almeno cercando di mettermi nel suo posto Eu leggendo imagino il que testo. minha vontade seria de falar alguma coisa assim. E io immagino che la mia voglia sarebbe dire qualcosa così. Para quem alimentou 5.000 homens, Per chi ha dato da mangiare a 5.000 uomini, com 5 pães e 2 peixes. con 5 pani e 2 pesci, 4.000 homens, 4.000 uomini, fora mulheres e crianças a nos dois parte casos. donne e bambini, nei due casi, Com 7 pães. con 7 pani. Vocês acham mesmo que um pão não dá para nós os 13? Voi pensate veramente che un pane non basta per noi 13? Mas eles estão achando, nós estamos levando bronca e não tem pão. Ma loro pensavano, ci sta sgridando perché non abbiamo il pane. Agora, olha a reação de Jesus e tenta imaginar se você consegue ver um Jesus feliz com eles. Allora, guarda la reazione di Gesù e cerca di immaginare se vedete un Gesù felice di loro. Verso 17 ao 21. Versetto 17. Ma egli accortosene, disse loro, perché state a discutere di non avere il pane? Non riflettete e non capite ancora, avete ancora il cuore indurito, avete occhi e non vedete, avete orecchie e non udite, non vi ricordate quando io spezzai 5 pani per i 5.000, quante ceste piene di pezzi raccogliesti? Ed essi dissero 12, buono 20? 20. Quando spezzai 7 pani per i 4.000, quanti panieri pieni di pezzi raccoglieste? Essi risposero 7. Agora, olha a pergunta final, leu 20. Allora, guarda la domanda finale. E diceva loro, ma non capite ancora? Então Jesus começa protestando, Quindi Gesù inizia protestando. dizendo, vocês não consideram e não conseguem compreender. Dicevano, voi non considerate, non riuscite a comprendere. Vocês têm o coração endurecido. Voi avete il cuore indurito. Vocês têm olhos e não veem, Voi avete occhi e non vedete. ouvidos e não ouvem. Orecchie e non Ele udite. está falando de cegueira e surdez espiritual. Lui sta parlando di cecità e sordità Um spirituale. coração duro que não entra na percepção das coisas espirituais. Cuore duro che non entra nella percezione delle cose Aí spirituali. ele pergunta, vocês não se recordam? Ma lui gli chiede, ma voi non vi ricordate? Na primeira multiplicação de pães, Nella prima moltiplicazione dei pani, quantos cestos cheios vocês recolheram? quante ceste piene avete raccolto? E eles respondem E 12. loro rispondono 12.
E a Bíblia mostra que foi a quantidade de cestos. E la Bibbia fa vedere che è la quantità di cesti. Mas por que foram 12 cestos? Ma perché furono 12 cesti? Porque eram 12 apóstolos. Perché erano 12 E apostoli. na primeira todo mundo voltou com o cesto cheio. E nella prima tutti sono tornati con un cesto pieno. Mas agora Jesus faz uma comparação. E na segunda, E qua Gesù fa una comparazione. Nella seconda, quantos cestos cheios vocês recolheram? quanti cesti pieni avete raccolto? Eles respondem 7. E loro rispondono 7. Mas eles continuam sendo 12. Ma loro rimangono essendo 12. Significa que agora 7 voltaram com cestos cheios, Significa che adesso 7 di loro sono tornati con un cesto pieno, mas 5 deles não. ma 5 di loro no. Vieram com cestos vazios. Sono venuti con le ceste vuote. O que me faz desconfiar Quello che mi fa pensare que 5 deles estão metidos na conspiração do che pão 5 di escondido. loro sono in mezzo alla cospirazione di quel pane nascosto. E eu tenho a suspeita pessoal E ho un sospetto personale que Tomé e Judas são parte dos 5. che Tommaso e Giuda erano parte di quei 5. Pelo problema de incredulidade, o outro da Uno avareza. per un problema di incredulità e l'altro di avarizia. Então deixa eu explicar algo a E você. quindi fammi spiegarti una cosa. Se você não se dispõe a entregar o seu pão, Se non ti disponi a consegnare il tuo pane, isso não vai impedir o Senhor Jesus de fazer o que Ele quer fazer para a multidão. questo non impedirà il Signore Gesù di fare quello che vuole fare alla Se moltitudine. você não quer investir na igreja e na propagação do Evangelho, Se tu non vuoi investire nella Chiesa e nella propagazione del isso não Vangelo, vai atrapalhar Deus como algumas pessoas estão falando. questo non disturberà Dio come alcune persone Deus vai cercano fazer di com dire. ou sem você. Dio lo farà con o Quem senza perde o te. privilégio de participar é Chi quem se perde recusa a il entregar. privilegio di partecipare, chi si rifiuta di consegnare. Mas preste atenção, só existe cesto cheio Ma fai attenzione, esistono ceste piene para quem se dispõe a entregar o que tem. soltanto per chi si dispone di consegnare E não quello é che ha. mero sistema de E non è recompensa. un semplice sistema di ricompensa. É porque isso é uma chave. È perché questa è una chiave. É uma chave È espiritual. una chiave A spirituale. disposição de dar. La disposizione di dare. Abre os seus olhos Apri i tuoi occhi. para a revelação da provisão de per la Deus. rivelazione della provvigione Isso di Dio. ativa o sobrenatural na vida do Questo generoso. attiva il sovrannaturale nella vita del generoso. Então não é mera questão de troca. Quindi non è una mera questione di scambio. Então nós falamos que a razão da generosidade é refletir quem Deus é. E quindi noi diciamo che la ragione della generosità è riflettere chi Dio è. O resultado da generosidade é crescer no entendimento de quem Ele é e do que Ele pode fazer. Il risultato della generosità è crescere in chi Lui è e in cosa Lui può fare. Mas eu quero terminar falando do propósito da Ma voglio generosidade. finire parlando del proposito della generosità. Eu acredito nas promessas bíblicas de provisão e de Io prosperidade. credo nelle promesse bibliche di provvigione e di prosperità. Mas nós precisamos entender o propósito da Ma generosidade. noi dobbiamo comprendere il proposito della generosità. E nós precisamos voltar lá no texto original e inicial que nós lemos. E dobbiamo tornare là nel testo iniziale che abbiamo letto. Então, em 2 Coríntios 9, E quindi in 2 Corinzi 9 a gente leu do verso 5 até o 7, abbiamo letto dal versetto 5 que fala al da 7, preparação da oferta, che parla della preparazione para que ela expresse dell'offerta, generosidade e não avareza, affinché esprima generosità e non avarizia, porque Deus ama o que dá com alegria. perché Dio ama il donatore gioioso. Mas a partir do versículo Ma a 8, partire dal versetto 8, que é a continuação desse che è raciocínio, la continuazione di questo ragionamento, nós vamos ter um entendimento maior do que Deus tem. noi troveremo un intendimento più grande di quello che Dio ha. Então vamos ler o versículo 8. 8 e o 9, já pode ler. Só um minutinho que eu vou ver aqui. 2 Coríntios 9. 2 Coríntios 9. 2 Coríntios 9. 9 do 1. O verso 8. A gente leu antes até o 7, Noi abbiamo letto prima fino al 7. agora nós vamos continuar lendo o 8. Ora leggeremo il 8. 8 e 9. 8 e 9. Dio è potente da far abbondare su di voi ogni grazia, affinché, avendo sempre in ogni cosa tutto quello che vi è necessario, abbondiate per ogni opera buona. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Fammi fare una pausa qui. A Bíblia está dizendo La Bibbia sta dicendo que Deus deseja, che Dio desidera, na minha e na sua vida, nella mia e nella tua em vita, cada um de nós enquanto indivíduos, che in ognuno di noi come individui, que a sua graça abunde. che la sua grazia abbondi. Então o texto vai dizer a fim de quê? Qual é o Quindi propósito? il testo dice affinché, qual è il proposito? Esse é um indicativo da abundância da graça. E questo è un indicativo dell'abbondanza della O grazia. texto está dizendo para que vocês tenham sempre, Il testo sta dicendo affinché voi abbiate sempre, em tudo, em todas as coisas. in ogni cosa, Então vou repetir, e sempre, quindi ripeterò sempre, em todas as in coisas, tutte le cose, ampla suficiência. abbondanza, sufficienza. Então por que Deus quer trazer essa abundância na minha e na sua E vida? quindi perché Dio vuole portare questa abbondanza nella mia e O nella que tua significa vita? sempre? Cosa significa sempre? Hoje, amanhã, depois de amanhã. Oggi, domani, dopodomani? Essa semana, a próxima Questa e a settimana, outra. la prossima e l'altra. Esse mês, o Questo próximo e mese, os il prossimo seguintes. e quelli Esse dopo. ano, os Quest'anno, próximos e os il prossimo demais. e l'altro. Sempre. Sempre.
em todas as coisas. in tutte le cose. Não é numa área só. Non è in un'area soltanto. Agora, qual o motivo de Deus querer esse tipo de abundância Allora, para qual mim è e il para você? motivo che Dio vuole questo tipo di abbondanza per me e per te? Então vamos ler o verso 9 agora, Quindi leggiamo il versetto 9 ora, que começa sendo como está escrito. che inizia dicendo come sta E ele vai citar scritto. uma porção do Antigo E Testamento. lui citerà un pezzo del Vecchio Testamento. Egli ha profuso, egli ha dato ai poveri, la sua giustizia dura in eterno. Então, há uma razão E quindi c'è una ragione para que Deus traga abundância na minha e na sua vida. affinché Dio porti un'abbondanza nella mia e nella É tua para que a vita. gente possa repartir isso Affinché noi possiamo condividere questo com outras pessoas. con altre persone. Então, vamos parar para pensar. E quindi fermiamoci a Eu pensare. tenho visto muitos crentes distorcerem a mensagem bíblica de E prosperidade. io vedo molti credenti che distorgono il messaggio biblico todo riguardo mundo alla está prosperità. acontecendo. In tutto il mondo succede questo. Porque eles usam as promessas bíblicas para mascarar sua própria avareza. Perché loro usano le promesse bibliche per mascherare la propria avarizia. Então eles imaginam que prosperidade Quindi loro immaginano che prosperità fará de nós uma represa. farà di noi una E diga. tudo que chega vai acumulando, parando ali na E gente. tutto quello che arriva si accumula e si ferma in noi. Prosperidade bíblica não faz do crente uma represa. Prosperità biblica non fa del credente una diga. Ela é mais parecida com o leito de um rio. È più simile al letto di un fiume. Água entra e água sai. Acqua entra, acqua esce. Mas nunca para de entrar Ma e nunca non- para de sair. Non smette mai di entrare, non smette mai di uscire. E nós precisamos resgatar esse entendimento. Noi dobbiamo riscattare questo O sentimento. versículo seguinte, o 10, Versetto seguente, il diz que 10. Deus dá semente ao que semeia e pão para alimento. Dice che Dio fornisce al seminatore la semenza e il pane da mangiare. Nós precisamos distinguir uma coisa da Noi outra. dobbiamo distinguere una cosa Hoje a dall'altra. maioria de nós não trabalha mais com o cultivo da terra. Oggi la maggior parte di noi non lavora più con la coltivazione della Mas naquela terra. época em que esse texto foi escrito, todo mundo tirava o seu sustento da Ma terra. nell'epoca in cui è stato scritto questo testo, tutti toglievano il proprio Então, alimento dalla terra. todo mundo era semeador. E quindi tutti erano E seminatori. quando chegava a hora da colheita, E quando arrivava l'ora del raccolto, aquela pessoa sabia que não podia comer tudo. quella persona sapeva che non poteva mangiare Porque se tutto. comesse tudo, ela não teria semente Perché se mangiava tutto, non Para- avrebbe avuto il seme e iria interromper o fluxo de continuidade da e vida. interrompeva il flusso di continuità della vita. Então, quando a colheita chegava, Quindi quando arrivava il raccolto, ele separava, essa parte é pão, nós vamos comer. lui separava e diceva: questa parte diventerà pane e Essa mangeremo. parte é semente. Questa parte è E seme. semente é para semear, não é para comer. E seme è per seminare, non è per E a mangiare. Bíblia está dizendo que Deus dá pão para o que come, E la Bibbia dice che Dio darà il pane a colui che semente mangia ao que semeia. e il seme a chi semina. Nem todo recurso que chega às suas mãos é pão. Non tutte le risorse che arrivano nella tua mano è E pane. nós precisamos discernir o que é E semente. dobbiamo discernere cos'è seme. Mas tem muito crente querendo tratar tudo como pão. Ma ci sono molti credenti che vogliono trattare tutto come fosse pane. A Bíblia promete. La Bibbia promette. Jesus diz em Lucas 6,38: Gesù dice in Luca 6,38: Dai e ser-vos-á dado. Dai e vi sarà dato. Boa medida, Con recalcada, la sacudida, misura transbordante. scossa, pigiata e Generosamente traboccante, vos darão. generosamente vi darà. Agora, que retorno é esse? Ma che ritorno è questo? Esse retorno não é para que ele te encha de pão. Questo ritorno non è affinché lui ti riempa Se a di gente pane. voltar no versículo 10 que explica que Deus dá semente ao que semeia e pão para alimento, Se torniamo nel versetto 10 che dice che Dio dà semenza al seminatore e pane da mangiare, a Bíblia diz no meu versículo 10 que Deus suprirá e aumentará a sementeira e multiplicará os frutos da la justiça. Bibbia dice che lui fornirà e moltiplicherà la vostra semenza e accrescerà i frutti della vostra giustizia. Aonde acontece a multiplicação? Dove succede la moltiplicazione? Deus não quer multiplicar o seu pão. Dio non vuole moltiplicare il tuo pane. Deus quer multiplicar a sua semente. Dio vuole moltiplicare il tuo seme. Há uma diferença enorme entre C'è uma coisa e outra. differenza enorme tra A una cosa e mensagem l'altra. bíblica para o pão Il messaggio biblico per il é pane contentamento. è contentezza. Tendo o que comer e o que vestir, Avendo estejamos ciò contentes. da mangiare e vestire, siate contenti. A gente não precisa mais do que o necessário para Non abbiamo sobreviver. di più del necessario non abbiamo bisogno di più del necessario per vivere. Agora, a mensagem bíblica de Ma il prosperidade, messaggio biblico di prosperità ela não remove o contentamento do pão. non rimuove la contentezza Ela del cria pane, em nós uma expectativa de multiplicação de sementes. ma crea in noi un'aspettativa di moltiplicazione Porque dei quanto semi. mais plantamos, Perché quanto più seminiamo, mais colhemos. più raccogliamo. E quanto mais colhemos, Quanto più raccogliamo, mais sementes temos più para semi plantar. abbiamo da piantare. Isso vira uma espécie de bola de neve Questo diventa crescente. una palla di neve che cresce. Nós precisamos desse entendimento Noi abbiamo bisogno di questo que intendimento nos leve ao sobrenatural na colheita, che ci porti al sovrannaturale, al raccolto, sem que a gente perca a simplicidade do contentamento. senza perdere la semplicità della contentezza. Sabe,
Há o que Deus quer que eu e você entendamos. Sai, c'è qualcosa che Dio vuole che io e te comprendiamo. É que a gente não vive apenas para nós È mesmos. che noi non viviamo solo per noi stessi. Quem entende o que é generosidade, Chi comprende ciò che è ele vai na generosità contramão do egoísmo. va nel contromano dell'egoismo. Anos atrás eu recebi a visita de uma pessoa num dos nossos cultos. Anni fa ho ricevuto la visita di una persona in uno dei nostri culti. E ela veio me dar um retorno no final da reunião. Olha, sempre ouvi falar de vocês, queria conhecer, Mi estou è aqui venuta hoje. a dare un feedback dopo la riunione dicendo guarda ho sempre sentito parlare di voi. Eu, inocente, estou achando que estou na frente de um fã, de um admirador do E io ministério. innocente pensavo che ero davanti a un ammiratore del nostro ministero. E aí eu pergunto para ele, e aí, o que é que você achou? E allora ho chiesto a lui, allora che cosa ti sembra? E ele me disse, eu posso resumir a filosofia de vida cristã de vocês com duas frases. E lui mi fa, io posso riassumere la vostra filosofia cristiana con due E frasi. foi só depois que ele falou as duas frases que eu entendi o Ed è sarcasmo. stato solo dopo le sue due frasi che ho compreso il O sarcasmo. livro de Provérbios diz que a sanguessuga tem duas filhas. Il libro dei Proverbi dice che la sanguessuga ha due figlie. Me dá, me dá. Mi dammi. E essa foi as frases que ele usou, me dá, me dá. E queste sono le frasi che lui ha usato. E aí o Dammi, rosto dammi. dele mudou, o tom de voz dele mudou. La sua faccia è cambiata, il suo tono di E voce ele è começou a cambiato. dizer, vocês são um bando de egoísta, E interesseiro. lui ha iniziato a dire, voi siete un branco di egoisti. Que quer ficar usando Deus para receber as coisas que vocês querem. Volete usare Dio per ricevere quello che volete. E depois dele falar tudo que falou, E dopo che lui ha detto tutto ciò che ha detto, eu fiz o que lá no Brasil a gente chama de cara de paisagem. io ho fatto quello che in Brasile noi chiamiamo di espressione da paesaggio. Eu falei, eu imagino que se você tem o poder de criticar a nossa filosofia de vida cristã, Io immagino che se tu hai il potere di criticare la nostra filosofia cristiana, você deve ter o entendimento de uma filosofia melhor. tu avrai un intendimento di una filosofia E migliore. ele falou, eu tenho. E lui ha fatto, io ce l'ho. Eu falei, então ensina a E gente. allora mi insegni. Ajuda a gente a crescer e chegar no seu nível. Aiutaci a crescere e arrivare al tuo livello. Eu falei, qual é a sua filosofia Ho de vida detto, qual è la cristã? tua filosofia di vita E cristiana? ele falou assim para mim, E lui mi ha detto, o peito estufado de orgulho. si è messo così il petto fuori da orgoglio. Eu não fico pedindo as coisas para Deus como vocês. Io non sto lì a chiedere le cose a Dio come voi. Eu falei, você não pede nada? Ho detto, ma tu non chiedi niente? Ele falou, peço para Deus que me dê só o suficiente para eu sobreviver. E lui ha detto, ho chiesto a Dio di darmi solo E que eu não l'abbastanza preciso per de mais vivere. nada do que isso. Io non ho bisogno di nient'altro di questo. Quando ele falou isso, eu não aguentei, interrompi ele. Quando lui ha detto questo, non ce l'ho fatto e l'ho Eu interrotto. falei, se é isso que você pede a Ho detto, Deus, se è questo che chiedi a Dio, o egoísta aqui é você, não a l'egoista gente. qua sei tu, non noi. Não, vocês são os egoístas No, interesseiros. voi siete egoisti e avete Eu falei, não, l'interesse. para. Eu falei, a sua boca te condena. Ho detto, no, la tua bocca ti condanna. Egoísta é quem pensa só nele e não nos outros. Egoista è chi pensa a se stesso e non agli altri. Se você pede para Deus só o que você precisa para sobreviver, Se tu chiedi a Dio solo quello che hai bisogno per é porque você não sopravvivere, pensou em fazer nada por è perché ninguém. tu non hai mai pensato di fare qualcosa Então per você é o nessuno. egoísta da história, Quindi tu sei l'egoista della que não storia, conseguiu entender o básico da che revelação non è bíblica. riuscito a comprendere il basilare della A rivelazione razão pela qual nós biblica. precisamos de mais do que o que a gente La precisa. ragione per la quale abbiamo bisogno di più di quanto abbiamo bisogno, Porque Deus não quer que a gente pense apenas nas nossas necessidades. perché Dio non vuole che pensiamo solo alla nostra necessità. Efésios 4:28 diz, Efesini 4:28 dice, o que antes roubava, colui che prima rubava, antes da conversão, prima della conversione, não roube mais. non rubi più. Antes trabalhe com honestidade, Anzi, lavora con la tua fatica para que tenha o suficiente, affinché abbia il sufficiente, não só para si, non soltanto per mas sé, para socorrer ao ma per necessitado. soccorrere il necessitato. Se Deus te der só o que você Se precisa, Dio ti dà solo quello che hai bisogno, você nunca tem nada para fazer algo non pelos hai, outros. non hai mai nulla per fare qualcosa verso gli E altri. Deus quer nos levar a ter muito mais do que a gente precisa. Dio vuole portarci ad avere molto Não di para più que a di gente quanto seja abbiamo bisogno. represa, Non perché siamo una diga, mas para que a gente seja rio. ma perché siamo un fiume. Quem está entendendo? Chi sta comprendendo questo? Deus falou duas coisas a Abraão. Dio ha detto due cose ad Abramo. A primeira delas, La prima, ele diz, eu te abençoarei. lui dice, io ti benedirò. É bom ser abençoado, È não é? bello essere Quantos benedetti. gostam de ser abençoados? Quanti amano essere benedetti? Mas o plano de Deus não se limita Ma apenas a il nos piano di abençoar. Dio non si limita soltanto a Deus questo. também disse para Abraão, Dio ha detto anche ad Abramo, e eu falei de você uma benção. e io farò di te una benedizione. Melhor do que ser abençoado Meglio che essere quando Deus ti faz benedetto, é quando Deus faz de você um è abençoador. quando Dio ti rendi una fonte di benedizione. Então preste atenção, melhor do Quindi que fai ser suprido attenzione, meglio che avere quello che hai bisogno, é quando Deus faz de nós supridores. è quando lui fa di noi colui che provvedono per gli altri. Melhor do que ser provido Meglio che avere per é noi, transbordar essa provisão na vida de traboccare outros. provvigione sulla vita degli altri. E esse é o propósito E da questo è il generosidade. proposito della generosità.
Porque a razão, Perché la ragione, refletir a Deus nós entendemos, rispecchiare Dio lo comprendiamo. o resultado, Il risultato, que é o impacto de revelação que isso che è tem, l'impatto della rivelazione che questo e que ha, vai nos levar a experimentar e uma che ci colheita ci sobrenatural. porterà ad avere una raccolta sovrannaturale. Ele vem com um propósito, Lui viene con un proposito. e o propósito é que a gente Il transborde. proposito è che noi trabocchiamo. Nós podemos viver algo sobrenatural. Noi possiamo vivere qualcosa di sovrannaturale. Quando falamos de generosidade, Quando parliamo di generosità. porque a nossa disposição de dar ativa princípios espirituais. Perché la nostra disposizione nel dare attiva dei principi E spirituali. eles não trazem só uma revelação da generosidade de Quello non Deus. ci porta solo una rivelazione della generosità di Dio. Eles trazem intervenções Lui porta sobrenaturais. interventi sovrannaturali. Eu posso gastar o dia inteiro contando história de milagres de provisão Io para posso vocês. spendere tutta la giornata a raccontarvi storie su miracoli di provvigione sulla mia vita. Mas eu fico aborrecido quando eu vejo crentes que nunca têm uma história para contar nessa Ma área. rimango a bocca aperta quando trovo dei credenti che non hanno mai una storia da raccontare in Isso quest'area. não significa que Deus não os ame ou não se importe com eles. Questo non significa che Dio non li ama o non si importi di loro, Mas que como os discípulos lá no barco que não querem entregar o seu pão, eles ficam cegos. ma che come i discepoli là sulla barca che non volevano E dare por il causa loro da pane, cegueza da avarezza, rimangono ciechi e è dovuto alla loro cecità dell'avarizia. Eles nunca vão conseguir entrar nos milagres, só os generosos vão viver. Non riusciranno mai ad entrare nei miracoli che solo i generosi vivranno. Então vamos parar para pensar. E quindi fermiamoci a pensare. Essa mentalidade de egoísmo Se la mentalità è l'egoismo, leva muitos de nós a receber o evangelho, porta molti di noi a ricevere il Vangelo, mas não compartilhá-lo. ma non condividerlo. Leva muitos de nós a ser abençoados, Porta molti di noi ad essere benedetti, mas não transbordar a bênção ma non recebida. traboccare la benedizione ricevuta. Paulo diz com a consolação que nós somos Paolo consolados, dice con la stessa consolazione che siamo stati nós consolati, consolamos os outros. dobbiamo consolare gli Porque altri. tudo que Deus nos dá não deveria parar na Perché gente. tutto quello che Dio ci dà non deve fermarsi in noi. Então, porque quando chega no assunto Quindi financeiro, perché quando arriva nell'argomento finanziario, a gente acredita que Deus deu só para nós e para mais noi ninguém. pensiamo che Dio ha dato solo a noi e a nessun altro. Essa mentalidade errada tem nos roubado. Questa mentalità sbagliata ci sta rubando. Nós precisamos entender onde Deus quer nos levar Noi dobbiamo comprendere dove Dio ci vuole e portare andar em e generosidade. camminare in generosità. Eu garanto a você algo Io extraordinário. garantisco a te che è qualcosa di straordinario. Eu e minha casa temos vivido milagres Io extraordinários. e la mia casa stiamo vivendo dei miracoli straordinari. Quanto mais nós entendemos o que é generosidade, Quanto più noi comprendiamo che cos'è la generosità, quanto mais nós praticamos isso, quanto più pratichiamo questo, mais nós vemos aquilo que Deus pode fazer. più vediamo quello che Dio può fare. E eu quero encorajar você. Io voglio incoraggiarti. Andar em generosidade Camminare in generosità não tem a ver com projetos que precisam de provisão. non ha a che fare con progetti che hanno bisogno di É provvigione. estilo de vida È uno stile di vita que reflete o caráter de Deus para os outros. che riflette il carattere di Dio verso gli altri. E sabe, quando o evangelho é pregado E sai, quando il Vangelo è predicato e as pessoas entendem que você quer dar e não tirar e le algo, persone comprendono che tu vuoi dare e non prendere qualcosa, ele tem um poder e um impacto muito ha un diferente. potere e un impatto molto diverso. E Deus quer usar a minha e a sua vida E Dio vuole usare la mia e la para tua fazer vita diferença na vida de outras per pessoas. fare la differenza nella vita di altre E uma das persone. áreas que mais testam o nosso È coração una delle aree che mettono di più alla prova il nostro é cuore. a maneira como relacionamos com aquilo que é material la e forma financeiro. con la quale noi ci relazioniamo verso ciò che è materiale A e única finanziario. coisa que é chamada na Bíblia de um senhor, L'unica cosa che è chiamata nella Bibbia di un signore em concorrência direta com o senhorio in de Deus, concorrenza diretta verso la signoria di é Dio, a maneira como relacionamos com o dinheiro e as coisas è il materiais. modo con il quale ci relazioniamo con i soldi e le cose materiali. Agora preste atenção. Ora fai A attenzione. melhor forma de chamar a atenção de Deus para você La migliore maniera di chiamare l'attenzione di Dio verso di te é quando você não foca só em você e enxerga os è outros. quando tu non pensi solo a te e vedi gli altri. Um anjo de Deus aparece para Cornélio Un angelo di Dio appare a Cornelio e diz assim: as tuas e orações dice le tue preghiere subiram para a memória diante de sono Deus. salite alla mia memoria. Essa parte a davanti gente me. entende. Questa parte lo Mas ele capiamo. não falou só isso. Ma lui non ha detto solo questo. Ele diz tuas orações Le tue preghiere e as tuas e le esmolas. tue elemosine, Aquilo que você faz pelos quello outros. che fai per gli altri, Quando você se deixa tocar pela necessidade de outros. quando ti fai toccare dalla necessità degli altri, Subiram para a memória diante de sono Deus. salite alla memoria E davanti agora a o Dio. foco de Deus está em você. E ora il focus di Dio è su di te. E Ele vai fazer algo por você e pela sua E lui casa. farà qualcosa per te e per la tua casa. A Bíblia diz que enquanto Jó orava pelos seus amigos, La Bibbia dice che mentre Giobbe pregava per i suoi amici, Deus mudou o cativeiro dele. Dio ha cambiato la sua sorte. Porque quando você foca os outros, Perché quando tu guardi gli altri, isso chama a atenção de Deus para questo você. chiama l'attenzione di Dio verso di te. Esse é um princípio que vai se Questo è un repetir nas principio Escrituras. che si ripeterà nelle scritture. Sabe, Tiago capítulo 4, Sai, Giacomo al capitolo 4 fala no verso 2. parla nel versetto 2. Nada tendes porque não pedis.
pedis. Non avete niente perché non avete chiesto. Tem gente que não recebe de Deus porque não ora. C'è gente che non riceve da Dio perché non prega. Mas Tiago 4,3 Ma Giacomo 4,3 fala assim, pedis chiedete e não e recebeis. non riceverete. Tem crentes que até oram, Ci sono credenti che anche pregano, mas eles ficam frustrados porque não ma recebem. rimangono frustrati perché non ricevono. Por que eles não E recebem? perché non ricevono? A Bíblia diz porque eles pedem mal. La Bibbia dice perché domandate male. Agora, qual é a definição bíblica de pedir mal? Allora, qual è la definizione biblica di chiedere male? Para esbanjar nos próprios deleites, Per prazeres de spendere nei vocês. vostri piaceri. Toda oração Ogni preghiera focada em alguma coisa que eu quero só para mim e para mais che ninguém, ha l'attenzione su qualcosa che voglio solo per me, per nessun altro, ela é candidata a ser ignorada por è Deus. un candidato ad essere ignorata da Dio. Mas quando eu e você Ma quando io e te estamos de olho abbiamo l'occhio naquilo que Deus pode fazer em nós para os in outros, quello che Dio può fare attraverso di noi per gli altri, isso é revolucionário. questo è rivoluzionario. E eu quero te chamar a ter uma nova visão, uma nova E voglio perspectiva. invitarti ad avere una nuova visione, una nuova prospettiva. O que Deus quer fazer para vocês como igreja, Perché Dio vuole fare questo con voi come Chiesa. financeiramente, não Finanziariamente. depende apenas do momento que vocês forem um grande povo. Non dipende soltanto dal momento in cui sarete un grande popolo. Vocês podem viver milagres desde já e desde agora. Voi potete vivere miracoli da ora. Vocês podem viver provisão que igrejas desse tamanho nunca viram. Potete vivere delle provvigioni che chiese di questa misura non hanno mai visto. Alguns de nós ficamos pensando, quando o recurso vier, nós vamos começar a fazer. Alcuni di noi pensano, quando arriveranno le risorse, noi faremo. A visão bíblica é outra. La visione biblica è Quando você un'altra. começar a fazer, Quando tu comincerai a fare, os recursos virão. le risorse arriveranno. E eu quero encorajar vocês hoje. Voglio incoraggiarti Como eu oggi. falei no início, Come ho detto nós all'inizio, estamos falando de princípios noi bíblicos stiamo parlando di principi que biblici servem para qualquer pessoa, che servono per tutte le in persone, qualquer lugar. in qualsiasi luogo. Mas Ma há algo que eu sinto no meu c'è espírito, una cosa che sento nel mio spirito. que isso tem muito a ver com o que Deus está querendo fazer nesse momento na vida Questo dessa ha molto igreja. a che fare con qualcosa che Dio vuole fare in questo momento, in questa chiesa. Então eu quero te encorajar a não desligar o que Deus começou no culto quando o culto Voglio terminar. incoraggiarti a non spegnere ciò che Dio ha iniziato in questo gospel prima che finisca. E eu gostaria que você se colocasse em pé para que a gente pudesse E orar. vorrei che tu ti mettessi in piedi affinché possiamo pregare. Eu percebi que o pastor Julinho já explicou que nós vamos ter que sair correndo. Ho capito che il pastore Giuliano ha già spiegato che dobbiamo correre E eu per andare via. peço que você entenda isso, porque se a gente perder esse trem, não dá tempo de pregar a noite em E Roma. ti chiedo di comprendere questo perché se perdiamo questo treno non riusciremo a predicare a Roma questa sera. Então eu não sei nem se eu termino de orar, E quindi non so neanche se finirò questa preghiera, mas alguém com certeza vai fazer isso. ma qualcuno certamente farà questo. Mas eu quero que você coloque sua vida diante de Ma Deus. voglio che tu metta la tua vita davanti a Dio. E eu quero que você realmente derrame o seu coração diante dele, E voglio che tu veramente sparga il tuo cuore davanti a Lui. dizendo: Deus, eu quero entender a razão, Dicendo Dio, voglio comprendere la o ragione, resultado il risultato e o propósito da e il generosidade. proposito della Por generosità. que que o Senhor espera isso de nós? Perché tu ti aspetti questo da noi? Espírito Santo, vem sobre nós. Spirito Santo viene su di noi. Não nos permita apenas ouvir um discurso ou uma palestra. Non permetta che noi ascoltiamo soltanto un discorso o un seminario. Não nos permita sair daqui apenas com informação na nossa mente. Non permettere che usciamo di qua soltanto con un'informazione nella nostra mente. Nós oramos nessa manhã que o Senhor abra os olhos do nosso Noi entendimento. preghiamo in questa mattina che tu apra i nostri occhi verso l'intendimento. Que o Senhor traga revelação, entendimento Che tu espiritual. porti la rivelazione, una comprensione spirituale. E nós oramos pelo início de um tempo revolucionário nas nossas E noi vidas. preghiamo per l'inizio di un periodo rivoluzionario sulle nostre Onde vite. possamos andar em generosidade Dove como nunca possiamo antes. camminare in generosità come mai prima. E experimentar tudo aquilo que ela E proporciona. provare tutto quello che arriva da questa generosità. Senhor, não queremos andar em avareza ou Signore, non egoísmo, vogliamo andare e camminare in que avarizia são o manifestações egoismo, da velha che natureza. sono manifestazioni della vecchia Nós natura. queremos andar em Noi generosidade, vogliamo andare in generosità, que é a manifestação da nova che è natureza. la manifestazione della A nuova natureza natura. de Deus que recebemos La no novo natura nascimento. di Dio che riceviamo nella nuova nascita. E nós clamamos por um entendimento crescente, E noi clamiamo progressivo, per una comprensione crescente, que aquilo que o Senhor começou a falar e trabalhar conosco aqui ciò che tu hai iniziato a lavorare, a parlarci in não questo termine no momento, final dessa reunião. non finisca alla fine di questa Pelo riunione. contrário, que isso cresça e Al progrida. contrario, che questo cresca e Em progredisca nome de Jesus nel nome di Gesù e para a glória de Deus. per la gloria di Dio. Em nome de Nel Jesus. nome di Gesù. Amém. Amen.
Harvest 2023, quando Dio usa le tue lacrime per far fiorire il deserto.